Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ter uma live sobre geopolítica, tá? A nossa primeira live sobre geopolítica em muito tempo. A anterior foi sobre o Afeganistão, né? Sobre quando os Estados Unidos se retiraram, né? Do Afeganistão e toda a crise, né? E agora tem uma outra crise ali do lado de novo, né? Que é a crise no Cazaquistão, que foi tema durante toda semana, né? Nós vamos retomar aqui então fazendo uma análise dessa crise do Cazaquistão. Eu estou aqui com o Vitor Hugo do Frontcast. Vitor, Boa noite a todos, boa noite, Edgar. Mais uma vez estamos aí juntos. boa noite então, né? Eu e o Vitor a gente também faz lá o Frontcast juntos, né, sobre história militar, que acho que agora vai retornar, né? O Vitor está com planos aí Vamos para lá. retornar ao Frontcast, né? Onde a gente analisa lá algumas questões de história militar, que é sempre interessante também, até porque a gente tem que ver a história anterior para poder compreender um pouco dos conflitos geopolíticos atuais, né? A gente tem que entender um pouquinho sobre história militar. E sobre o Cazaquistão não é diferente, né? Antes até da gente começar a falar da crise atual, eu só vou dar uma breve falada aqui do mapa, né? Da onde fica o Cazaquistão, porque o Cazaquistão era uma ex-república soviética, foi inclusive a última a se tornar independente. Até no último momento eles acharam que não ia ruir tudo aquilo, né? Que eles iam ficar junto e na verdade acabou ruindo tudo, né? O que me faz pensar que eu acho que o Gorbachev deve ser o líder mais incompetente do final do século XX, né? O cara perdeu o segundo maior império do mundo na administração dele, né? O cara tem que ser muito ruim, né? Não, e parece que no final chutaram o balde, né? Desisto. Vamos desistir disso Então, aqui tudo, acabou. né? Parece Mas também você assim. sabe, você assistiu aquela série americana sobre Chernobyl, Sim, da HBO? Sim, da HBO? assisti. Ali mesmo mostra que ele não era um líder muito, né? Uhum. O jeito que mostra ele ali já mostra ele assim meio sem autoridade, né? Sem querer, Uhum. né? Não, Sem tudo bem que um filme americano para falar, é, norte-americano, para falar sobre a União Soviética sempre vai falar não sobre ela, né, mas em é. algum ponto toque o governo soviético, vai sempre dar uma diminuída, mas Mas realmente os ele americanos tinha essa gostam do fama. Gorbachev, porque É, ele, é verdade, porque ele fez o que os americanos não conseguiram. Ele é destruiu a União verdade, é verdade. Soviética. Bom ponto. Ele destruiu a União Soviética, né? Mas Eles gostam. é, mas é aquilo, né? Esse tipo de liderança nunca vai ser bom em tudo, né? E dos moldes em que era a administração soviética, eles você não tinha ninguém preparado em todas as áreas, né? Ou o cara era bom na administração pública, ou na economia, né? Ou na parte política, e cresceu dentro do partido. Mas um cara que pegue tudo, consiga administrar tudo, e que tenha uma equipe, consiga fazer uma equipe, porque vale ressaltar, né? Por mais que a gente fala que é centralizado e tudo mais, ninguém governa sozinho, né? Até os ditadores que você pode imaginar que tenha tudo bem mais centralizado, você tem que ter uma equipe, né, para trabalhar com você. Então, até escolher uma equipe, né, para trabalhar com você, para governar com você, também exige um certo conhecimento, sabedoria, né, um entendimento. Então, Exatamente. coisas que parece que lá no final não tinha, né? Parece que a própria alta cúpula do Partido Comunista Russo lá não estava, não sei Entregou, se estava né? empenhada, se entregou, né? Muitos anos também lutando para fazer a coisa da maneira que eles queriam e parece que viram que estava desandando e desistiram. Então, ai, ai. Mas vamos lá, então. Ó, o Cazaquistão é uma república da Ásia Central, né? Ele faz fronteira com com duas das três maiores potências militares do mundo atual, né? Então ele faz fronteira ao norte com a Rússia, né? Faz fronteira também com a China, faz fronteira com o Kirguistão, com o Uzbequistão, com o Turcomenistão e com o Mar Cáspio, tá? Inclusive ali até hoje eles têm
existe ali uma disputa ainda, né, para os recursos do Mar Cáspio, né, porque é um mar interior e esses países que fazem ali fronteira com o Mar Cáspio, eles estão ainda ali numa disputa para ver quem vai ficar com que área do mar, né, porque o mar tem grandes riquezas ali, né, inclusive eu acho que petróleo, tá? Uhum. Então ele tem bastante petróleo, então eles estão ali, são 5 países, né, a Rússia, o próprio Cazaquistão, o Irã e mais outros 2 países que disputam ali, então, a, esses riquezas ali do Mar Cáspio. Agora, Bom, pode falar. em se falando de geografia, né? Só uma curiosidade. Não sei se vocês conseguem ver, já viram o mapa, né? Por uma faixa de cerca de uns 20, 30 quilômetros, o, o Cazaquistão não faz fronteira com a Mongólia, né? Uma faixa bem pequena, né? Quase encostando na Mongólia ali. Então, só uma curiosidade. Ele é quase vizinho da Mongólia. Isso, mas os povos, né, assim, eles são ambos povos de estepes, né? O Cazaquistão Uhum, é um país de estepes, então ele é um país, assim, não tem florestas como o Brasil, né? Ele tem estepes, né? Então eles têm bastante estepes, é um lugar plano, né, de estepes, tem montanhas, mas onde não são as montanhas, eles têm estepes. Inclusive, eles são conhecidos pelo mesmo esporte nacional que a Mongólia, que é a falcoaria, né? Eles uhum. praticam a falcaria, que é o mesmo esporte nacional que a Mongólia, né? Até esses tempos atrás eu li um livro de um autor angolano, ai, agora me ai, nossa, me escapa o nome dele agora, que chamava justamente que falava justamente sobre as estepes da Mongólia, assim, um livro lindo. Eu vou postar Hum, depois aí no, na, na comentar. descrição, né, do vídeo aí, depois, ou nos Uhum. comentários, vou postar o nome do livro. É um livro lindo de um autor angolano, que inclusive se tornou leitura obrigatória para os vestibulandos brasileiros, né? Mas é um livro muito bonito. Legal. É interessante também falar que algumas pesquisas falam que os primeiros povos a domesticaram os cavalos, né, eram tribos do que hoje é o Cazaquistão, né? Lá Isso, né? nas estepes. Marcos Boaventura, boa noite. É um prazer ter você aqui. O Marcos Boaventura também estava ontem na nossa live sobre ficção científica. Boa É um noite, Marco. prazer. Boa noite. Então vamos lá, né? Essa crise no Cazaquistão começou, né? No começo aí logo no começo do mês. Então o que acontece, né? O governo do Cazaquistão ele resolveu emparelhar colocar preço de mercado no gás liquefeito, né? É mais ou menos o que foi feito aqui no Brasil com a Petrobras e a gente está Uhum, vendo aí o preço da gasolina como subiu. Só que nesses países o gás, ele lá no Cazaquistão, parece que os carros, em grande parte, usam gás liquefeito, né? E porque era mais barato. E nesses países você usa o gás também por questões de aquecimento também, né? Você usa por questões de aquecimento das casas, etc. Né? Faz frio, né? Então uhum, você usa também porque apesar de ser deserto, né, faz muito frio à noite, né, principalmente. Ser sim. steppes, né, as steppes são muito geladas. Pode falar, Vitor. Outra coisa também, né? A questão da energia, né? Está estritamente ligada a esse aumento. Então, o Cazaquistão, para quem não sabe, é um dos países que são mineradores de bitcoins. Então, para você minerar bitcoins, né, os computadores gastam muita energia. Então, tem muitos servidores lá de bitcoins, muitos mineradores de bitcoins no Cazaquistão, justamente por conta da energia barata. Então, é mais um agravante, né? Porque você aumenta a energia, a produção do Bitcoin deixa de ser tão barata, né? A mineração, então isso também reflete em todo mundo, né? Porque Bitcoin agora tá muita gente investindo no Bitcoin, né? Então é capaz de repente essa semana a gente também ver alguma oscilação nos preços do Bitcoin, né? Já teve agora, né, esse fim de semana, mas talvez com o decorrer o decorrer da situação lá no Cazaquistão, de repente aí tem uma queda aí substancial. Mas enfim, continua. Carlos, boa noite. O Carlos também está aqui conosco. Ele também estava na live de ontem. O Carlos estava na live, participando, inclusive, da live de ontem. Boa O noite, Marcos, Carlos.
O Marcos Boaventura, ele está perguntando sobre o conceito de guerra híbrida, mas, Marcos, nós vamos só falar um pouquinho do que aconteceu esses dias, aí nós vamos entrar, então, depois no conceito de guerra híbrida, tá bom? Só um minutinho, nós vamos só falar, dar um panorama geral do que ocorreu, e aí, então, a gente entra e discute um pouquinho essa questão da guerra híbrida. Foi direto ao ponto. Direto ao ponto, né? Bom, eu vou só dar alguns dados também sobre o Cazaquistão, porque esses países, quando é muito longe, né, na Ásia Central, então para a gente assim, imagina assim, soa como assim, uma coisa meio exótica, né? Mas o Cazaquistão é o 9º país do mundo em território. Então, se você pega ele ali na Ásia Central, é que pelo jeito que o mapa é desenhado, parece que aqueles países não são tão grandes quando realmente são, né? Pelo jeito que o nosso mapa é desenhado, e isso tem toda uma justificativa geográfica e geopolítica também, inclusive, para a Uma questão Europa parecer política, né? maior do que Exatamente. realmente ela é, né? Enquanto outras porções do globo são diminuídas, Por inclusive a exemplo, América do Sul. exatamente. Por exemplo, você pode pegar a Groenlândia, né? Ver como ela é projetada no mapa e ver, por exemplo, a África, né? Depois, se você for ver o tamanho da Groenlândia em quilômetros quadrados e o tamanho da África em quilômetros quadrados, você de cara já vê que é desproporcional, né? Mesmo, Desproporcional. é, Jamais teria aquele tamanho todo, né? O país tem quase 19 milhões de habitantes, né? Tem um PIB de 395 bilhões e uma renda per capita de 9.055. Para vocês terem uma ideia, a do Brasil é de 6.796 dólares. Então a renda per capita dos cazaques é maior do que a brasileira e a posição deles no IDH é a 51ª, né? E nós estamos na 84ª. Então eles estão na nossa frente em renda per capita em DH, né? Então assim, quando a gente caramba, pensa, né, às vezes a gente pensa, um país exótico, lá no meio da Ásia e tudo, mas eles estão na nossa frente em diversas. Assim, e tanto na questão do PIB, né? Não do PIB per capita, não do PIB como total, porque o do Brasil é muito maior, nossa uhum. população também é muito maior, né? Mas como no IDH. E aí, Essa só. questão, rapidinho, essa questão Pode do ir? IDH, né? Nos países da antiga União Soviética é até não defendendo a União Soviética, né? Mas a União Soviética trabalhava com um sistema estatal em que se garantia certas coisas básicas, né? Então, por exemplo, esses países, não só os da antiga União Soviética, mas também da Iugoslávia, como a gente tinha comentado outra vez, eles tinham um sistema em que eles garantiam, né, uma certa, como fugiu a palavra agora, uma certa assistência ao povo, em que as pessoas tinham o básico, né? Então, é o que muitas vezes falta aqui no Brasil, né? A gente não tem o básico. Então, na questão do IDH, isso conta muito, né? Pode ser um país que, por exemplo, que careça de outros pontos, como liberdade, corrupção e tudo mais, mas o básico, né, eles trouxeram lá desse panorama soviético, né? Tanto que, como você falou, a questão do gás, do gás liquefeito, é subsidiado pelo Estado, né? Eles ainda tem essa questão do Estado subsidiar para melhorar o acesso, né? O PIB, por exemplo, você falou o PIB aí considerável, então boa parte desse PIB é injetado na própria economia para subsidiar, né, produtos para a população, coisas básicas, né? Então é só um panorama aí de como esse IDH pode às vezes parecer para a gente, pô, um país que a gente entende como um pobre igual o Brasil, com menos recursos, apesar de ter petróleo, mas né, não é igual a gente que exporta, por exemplo, muitos alimentos, mas eles têm essa política aí. Até porque assim, uma questão e tocando aí pela última vez sobre a União Soviética para a gente continuar, é que as pessoas acham, até porque é um panorama que é meio passado aqui no Ocidente, assim, que os russos tinham tudo e as outras repúblicas soviéticas eram tipo colônias exploradas, e não é verdade. Inclusive, se você for pegar na história russa, depois do Lenin, só teve mais um presidente que era russo,
né? E, se eu não me engano, foi o próprio Gorbachev que era russo. O restante dos outros presidentes da União Soviética não eram russos, inclusive o próprio Stalin não é russo, é ucraniano. Era Né? georgiano, né? Georgiano, ucraniano, era Ele é geórgio. georgiano? Jorge. É. Não. E teve 2 presidentes que foram ucranianos. Não Inclusive sabia. foi quando a Crimeia, que era uma província russa, foi passada para a Ucrânia. Foi quando esses É, presidentes, tá? Que é outra então, questão, né? é, É tanta uma outra verdade isso que você questão está aí. falando, tanta verdade que eles colocavam, eles tentavam desenvolver esses países satélites justamente para poder manter o domínio, né? Eles Manter um. levavam fábricas, né, indústrias de uma maneira geral, exploração de bens minerais e também mandavam população russa para lá para ajudar, né, na, no crescimento local, né? Por isso que hoje a gente tem aí no território que é da Ucrânia, muita gente na região do Donbass que é russo, no próprio Cazaquistão a gente No próprio Cazaquistão, também tem russos, né? a Por aí segunda vai, porque língua oficial é o russo, né? Inclusive. Bom, aí lá só para terminar esse pequeno panorama aí do Cazaquistão, o Cazaquistão ele faz parte de vários organismos internacionais, né? Vou citar aqui 2 que são muito importantes porque nós vamos falar sobre eles, né? Um é a Organização para a Cooperação de Xangai, que é atualmente a organização econômica mais forte, mais poderosa do mundo, no sentido de reunir os maiores PIBs, né, ali muito do mundo, numa organização econômica ali, porque reúne China e reúne todo o pessoal ali asiático, né, reúne quase todas as potências asiáticas, tá? E aonde você está construindo a nova Rota da Seda, e a nova Rota da Seda passa pelo Cazaquistão para chegar na Rússia e da Rússia para a Europa, né? Que passa da China, passa pelo meio do Cazaquistão. A China, inclusive, tem 2 intenções: passar uma parte da rota pelo Cazaquistão e outra parte pelo Oriente Médio. Só que pelo Oriente Médio, os acordos com o Irã já foram firmados, mas passar uhum, pelo Iraque, pela Síria, por ali, é um pouco mais complicado. Mas a é, intenção é essa: ter 2 rotas da seda, uma passa pelo Cazaquistão, e por isso o Cazaquistão tomou uma dimensão geopolítica nos últimos anos extremamente importante, justamente por causa da Rota da Seda. E o Cazaquistão também, né, e faz parte do. Pode falar. não, só um ponto, né? Que é no mínimo complicado, né? Você manter uma rota que passe pela Rússia, tendo em vista um pouco dessa animosidade, né, entre a Rússia e o Ocidente, né? Então, eu fico pensando, né? Será que no momento em que tiver alguma crise, tipo, por exemplo, né, no agravar da crise com a Rússia, com a Bielorrússia, será que a rota não vai ser comprometida, né? Pensando nisso. Só um ponto de De pensamento, reflexão aí, né? de reflexão, né? Mas depende a quantidade de. Depende a importância, né? Mesmo para os países ocidentais, aí vai ficar inviável, né? Suprimir a rota, porque, É. entre outras coisas, o gás russo sempre é um problema para a Europa, porque eles não Uhum. conseguem ter gás o suficiente no inverno se não tiver o gás russo, né? E É. outra organização que o Cazaquistão faz parte é a Organização do Tratado de Segurança Coletivo, que foi institucionado em 1992, depois da queda da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, e que vai substituir, né, as alianças militares que haviam na época da União Soviética. Fazem parte da Organização do Tratado de Segurança Coletivo a Rússia, a Armênia, a Bielorrússia, o Kirguistão, o Daguestão e o Cazaquistão. E depois nós vamos voltar a falar sobre isso. Né? Nós vamos voltar a falar da importância dele, porque justamente vai ser a esse organismo que o Cazaquistão vai pedir apoio. Então vamos lá, vamos fazer então um breve contexto aí, Vitor. Então, teve o aumento do gás e logo começou a ter movimentos populares. Né? Houve uma reivindicações pela diminuição do gás, que são reivindicações legítimas, né? Imagina que de repente dobra o preço do gás, é tão importante que são legítimas, né? E elas começaram ali, só que logo que essas reivindicações cresceram muito,
Elas cresceram muito na terça e quarta-feira, dia 4 e 5, né? Com manifestações por causa do gás. Mas logo o governo voltou atrás, né? O presidente Kazim Jomart voltou atrás. Takaya, né? Kazim Jomart Takaya voltou atrás. O governo caiu, o primeiro-ministro caiu, porque lá tem o primeiro-ministro, então o chefe de Estado é o presidente, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Aí o presidente ele pode pedir a demissão do primeiro-ministro quando existe uma grande crise, né? Porque o presidente que é o chefe de Estado, né? Então, o primeiro-ministro caiu, ele pediu demissão, o presidente Takai aceitou, né, esse pedido de demissão, e logo ele voltou atrás nas medidas e declarou o controle do preço do gás liquefeito, né, e do diesel e da gasolina, né? E se esperava que com isso fosse os protestos parassem, porque o governo caiu, ele cedeu, mas os protestos continuaram, né? E eles não só continuaram, como eles foram ficando mais violentos, né? Inclusive com a tentativa de derrubar a estátua do presidente anterior, eles foram ficando mais violentos, e por isso que nesse momento é que vai entrar o conceito de guerra híbrida, né? Quando os movimentos populares são atendidos, mas eles continuam, né, e vão se intensificando, é que se busca uma explicação do porquê, né, e aí que entra o conceito de guerra híbrida. Você gostaria de falar um pouco desse cenário inicial, Vitor? Sim. A gente tem aí, só para ilustrar para o espectador, né? A gente tem aí alguns panoramas, né? Algumas visões. Primeiro é da mídia ocidental, né? Que é o que chega para nós. Por exemplo, se você ligar hoje a televisão na Globo, na SBT, na Record, por exemplo, a gente vai ter pessoas, repórteres, né? Replicando o que grandes agências, né, da Europa e dos Estados Unidos eles propagandeiam, né? AFP, BBC, por aí vai, né? Como os jornais brasileiros não têm condições de ter repórteres em vários lugares do mundo, né? Eles pegam, né, o que essas grandes agências propagandeiam, né? E fazem seu filtro, enfim. Então, a primeira narrativa, a gente pode dizer narrativa, é de que realmente é como o Edgar falou, né? As pessoas se viram prejudicadas com o aumento, e mesmo após, né, o governo ter voltado atrás, elas continuaram, viram que ali era um caminho para reivindicar mais coisas, né? Então, esse é o primeiro panorama que a gente tem logo de cara quando a gente consulta a mídia tradicional, né? Por outro lado, a Rússia, né, e a mídia no Ocidente que tem o mesmo entendimento, né, que a mídia russa, por exemplo, acho que Sputnik News e outras mídias assim, eles entendem de outra forma, né? Entendem que ali é uma maneira de desestabilizar um aliado da Rússia nesse contexto geopolítico com a OTAN, né? Então, o conceito de guerra híbrida entraria nesse ponto. Como? O Ocidente, né? Se fala Ocidente, mas basicamente a gente sabe que se fala dos Estados Unidos, eles que têm esses tentáculos, né, na política de vários países, né? O Ocidente, quem? É os Estados Unidos, né? Teria fomentado, né, via redes sociais, uma inflamação, né, dessas, como o Edgar falou, dessas reivindicações justas, né? Teria inflamado, inclusive alegam que fakes de outros em outros países, né, teriam lá aumentado, né, a pressão. Então, nesse entendimento, se derrubaria um aliado do governo russo, nesse contexto geopolítico, da OTAN versus Rússia, a gente pode dizer assim. Um outro panorama é um panorama que vamos dizer assim, a defesa dos americanos perante essas afirmações dos russos.
os americanos falam, né? De que os próprios russos teriam fomentado essas manifestações violentas, né? Que é o que decorreu do aumento, para sim poder ter a desculpa plausível de ter tropas e aumentar as suas fronteiras mais uma vez. Então, a gente tem esses três panoramas aí, que provavelmente é o que a gente vai estar discutindo aí. Então, esse último panorama, ele é não é o que a nossa mídia tradicional fala, né? Mas é a visão oficial do governo americano, inclusive o Biden falou sobre isso. Então, só para ilustrar. Eu acho esse último panorama bastante surreal, porque o governo do Cazaquistão é aliado da Rússia, né? Eles fazem, eu citei duas organizações que ele faz parte, mas ele faz parte de quase 6 ou 7 organizações entre econômicas e de defesa, todas junto com a Rússia. Eles têm tratados com a Rússia em tudo, não tem, e a Rússia não tem nenhum motivo para querer expandir o seu território para dentro do Cazaquistão, né? Mas a Rússia teria muito a perder se o Cazaquistão se transformasse numa área de conflito igual à Ucrânia. Então, eu acho essa última ideia. Agora, quem disse que havia. Foi o próprio presidente, né, o Takai, o próprio presidente do Cazaquistão, quem no dia 6 de janeiro, né, veio à mídia, fez um discurso e que anunciou que haviam grupos infiltrados, né, e que estavam ali, né, transformando o que era o protesto popular no que ele nomeou como atos de terrorismo, né? E aí então que ele iria tomar as medidas, entre elas foi pedir ajuda, né, justamente à organização do Tratado de Segurança Coletiva, ou seja, pedir ajuda de tropas dessas nações para enviarem tropas de paz para ajudar o país então a se recolocar a, em, a restabelecer a paz ali no Cazaquistão. Aí tá, tem uma coisa, né, que assim, eu vi muitas pessoas, principalmente comentando, os russos então se aproveitaram para invadir, né, esse presidente pediu tropas de paz, mas eu acho interessante nesse tipo de comentário, assim, se é os russos que estão enviando tropas de paz para um aliado e a pedido do chefe de Estado daquele país, então a pessoa vê como se fosse invasor. Quando os americanos ou a OTAN envia as tropas de paz para tudo quanto é lugar do mundo, aí realmente é tropa de paz, né? Aí realmente é tropa de paz. Quando é o outro lado, é ocupação, né? É uma desculpa para ocupar, mas quando é a OTAN, os americanos que têm aí tropas no mundo inteiro, bases no mundo inteiro, aí é tropa de paz, né? Então, É, na eu verdade, costumo, existe um tratado entre estados ali e, sim, pela norma desse estado, ele podia pedir esse apoio. Se, né? eu costumo dizer que ninguém é mocinho e ninguém é totalmente mocinho, ninguém é totalmente bandido, né? Então é complicado a gente falar essas coisas. Mas, assim, eu deixo a minha crítica aí também ao governo deles, do Cazaquistão, porque é possível. Tudo bem que tinha pessoas envolvidas lá para poder fomentar, né, toda essa questão, mas aquela declaração de poder atirar, né, munição letal na população, nos manifestantes é bem complicada, porque se você tem pessoas Foi infiltradas, um exagero, né? é um exagero, porque se Eles você tem pessoas infiltradas ali, que não são do país, como ele disse, vamos lá, né, um exemplo, você prende e vê quem é quem, né, faz a prende triagem e ali, depois exatamente, faz todo o é, processo legal, todo o né, para poder processo isso, identificar. Inclusive, se tiver gente do país que estiver trabalhando para alguma potência estrangeira, né? Mas você não pode sair é, atirando população civil a esmo. Realmente, ali estava. exatamente. Né? Mas não foram as tropas russas, né? Não, Ele falou isso para as tropas do próprio país, né? As uhum, tropas russas e dos outros países, né? Que não é só russa, né? Foram também soldados eu acho que da Armênia e de outros aliados. Eles estavam só ocupando os chamados lugares de segurança, tipo aeroportos, esses lugares, né? Para impedir que houvesse infiltração. Mas eles em si, eles não, até onde me foi possível ver, eles não, o confronto com a população, eles não tinham, não seria
eles não iriam entrar em choque direto ali nas manifestações. Mas realmente há um exagero, né? Houve um exagero do presidente ao fazer essa declaração. Ele deveria ter encaminhado as coisas para, né? Prende e depois faz o devido processo legal, né? Dando a chance de cada um responder, né? Legalmente pelos seus, né? Aí acho que é o medo da desagregação ali, Uhum. né, fez com que tomasse decisões exageradas que depois ele, né, que depois inclusive perde a legitimidade frente a outras É, nações, né? e frente ao Mas próprio se povo, eu não né? me engano, Porque na se... declaração dele também, ele falou que era para revidar só se alguém usasse arma do outro lado, não era isso? Só Sim, se sim. fosse, só se houvesse bandos armados, né? Não É, contra civis desarmados, né? mas aí no Mas aí tem contexto esse de problema, né? manifestação, Pode ter um é, do lado, pode ter um único lá na manifestação, o cara atirar e os soldados naquele contexto de coisa, né? Mas até onde eu vi também parece que não me houve, né? Nenhum né, eu não tive isso. E aí eu nenhuma. não sei se É, porque até porque assim, conforme tá esse estado de sítio, aí as notícias já não chegam tanto, né? Nós vamos ter que é, esperar acabar o é, estado de sítio lá para saber. e por exemplo, e como a gente está falando de uma possibilidade de pessoas de fora fomentarem o povo, né? Fomentarem o povo para poder fazer essas manifestações, muitas pessoas que de repente não têm nenhum contato, né? Nenhuma ligação com agentes externos, né? Poderia apenas ter sido levada por propaganda, né? Poderiam estar nessas manifestações, né? Então, como você falou, né? Prender, levar, saber quem é quem, o que faz, né? Da vida, de onde veio. Às vezes é só um Porque manifestante comum que se indignou, né? E foi esse é just, fomentado, né? esse é justamente o principal conceito da guerra híbrida, né? Você tem poucos agentes, ou internos ou externos, mas a propaganda convence um grande número de pessoas que passam a ser realmente convencidos que aquilo é o certo, mas eles não sabem que estão Uhum. sendo manipulados, né? O conceito justamente da guerra híbrida é esse, né? Já Você respondeu aí convence, o né? Marco. Você convence um determinado grupo uma determinada população de ideias contrárias ao seu próprio governo, só que isso é feito de forma que a população ache que não que nasceu num país estrangeiro e nem mesmo por agentes específicos, por um partido ou por um grupo político, mas tem que Uhum. ter a aparência que nasceu do próprio meio da população. Por isso que é tudo Uhum. feito de forma a não ser em redes sociais, né, em pequenos grupos que vão espalhando a mensagem de um para o outro, de forma que a dinâmica seja feita, né, não centralizada, né, mas com uma estrutura é, totalmente descentralizada, típico das redes mesmos, né, para que você não identifique um partido ou um grupo específico como liderando aquilo, mas que é uma reivindicação que engloba todos, mas com liderança difusa. E aí, então, né, porque esse é exatamente o conceito, né? Tanto é que ninguém reivindica, né? Não tem nenhum, os grupos não se reivindicam, não, é o nosso grupo que está liderando, como acontece, por exemplo, em ataques terroristas, aonde um grupo sempre reivindica, porque não existe sentido de um ataque se o seu grupo não reivindicar a autoria, né? É, E então você não tem, porque né? o sentido dele, para eles, é justamente propaganda, né? Exatamente. Né? Então, exatamente por isso que assim, é uma forma inovadora, né, de guerra, né, guerra híbrida, porque ela desestabiliza a nação, mas você não tem um inimigo, né, em si. Inclusive a Uhum. internet foi derrubada, eu acho que logo no segundo dia a internet foi derrubada, né, no país inteiro, justamente para não propagar mais as manifestações, né. A internet foi derrubada. Uhum. É bom, é interessante a gente falar também dos desdobramentos, né? Eu acho que isso aí a gente tem algumas ramificações do que pode ocorrer, né?
Eu acredito que não vai voltar ao que era antes no Cazaquistão, porque se você for parar para perceber todas essas situações na Ucrânia, na Crimeia, todos vamos estabelecer assim, essa fronteira, né, da Rússia com o Ocidente, quando ocorrem casos assim, nunca se volta ao que era antes, né? Então, se vai não vou dizer radicalizar, que é um termo que não caberia, mas se vai aumentar a proporção, né, do controle do país pelo governo do Cazaquistão, justamente para evitar esse tipo de intervenção que você comentou, eu acho que não volta ao que era na semana passada, por exemplo, né? Acho que vai continuar e eu acho que a Rússia vai continuar de olho, porque se realmente ocorreu essa questão da guerra híbrida, né? A Rússia é interessante para a Rússia também tá controlando, e a OTAN também vai estar ali, ó, o Ocidente, né, os Estados Unidos, for, também vai estar ali com os seus interesses sendo colocados na mesa. Então, eu acho que se abriu uma nova frente, vamos dizer assim, né, desse xadrez geopolítico aí da, da Ásia com a Europa. Como o Vitor colocou aí a questão de um xadrez geopolítico, né, eu gostaria só de trazer aqui dois conceitos para a gente entender a importância geopolítica do Cazaquistão. O primeiro dele é o conceito de Heartland, né, do Harold Markin, do Mackinder, que ele expôs num texto chamado Pivô Geográfico da História, onde ele diz que quem dominar o centro da Ásia, né, domina o mundo. Tá? E o Cazaquistão é justamente esse centro. Né? Olha, Ali não, é não conheço esse justamente livro, hein? Depois o bota aí que eu Cazaquistão. quero ler. Tá? É um dos livros mais, é um dos textos mais famosos, né, da questão da geopolítica, né, que o Harold Mackinder ele fala isso, né, você tem que dominar a terra central, que é a Heartland, e a Heartland é o Cazaquistão, né, e inclusive foi um dos motivos do porquê em determinado momento o Hitler avança para a União Soviética, para chegar Uhum. na Ásia Central, né? Porque essa teoria justamente expunha que se você domina a Ásia Central, o mundo é seu, porque ela é o centro do mundo. Então o mundo é seu. Ele é um inglês, né? Ele é um geopolítico inglês, né? Que é o criador dessa teoria, porque justamente para justificar que a Inglaterra mantesse o seu poder ali nessa região, né? Da Índia, do Afeganistão, que a Inglaterra tinha nessa época, né, e impedir que os russos avançassem para o sul. Então existe toda essa ideia de que você precisa ter o domínio daquela área. Tá? E existe uma outra ideia que foi feito por recentemente, foi publicado em 1997, num texto de um norte-americano chamado Grande Tabuleiro de Xadrez, a primazia, né, estadunidense e seus fundamentos geoestratégicos. É, apesar de ser norte-americano, ele tem um nome, né, que soa russo, Brzezinski, né, que soa russo, mas ele é norte-americano, que ele coloca a ideia de que os Estados Unidos, uma vez que você não possa ocupar a área ali, né, central, você pode balcanizá-la. Então você pode transformar a Ásia Central em um Balcãs, o que deixaria a Rússia totalmente ocupada sempre Uhum. em cuidar do seu entorno balcanizado, tá? Com vários conflitos, e isso limitaria a Rússia de estender o seu projeto, né, geopolítico para além do seu entorno, porque o seu entorno estaria sempre em conflitos. Então você balcaniza ali a Ásia Central e você mantém os russos ali sempre ocupados com essa região, né, que é muito importante para os russos. Pode? É um pouco, claro, em menor proporção, né? O que era a Chechênia para os russos, né? Era um problema Exatamente. que fazia com que eles tivessem que ter atenção ali de perto. Os russos estavam todo o tempo ocupados ali com a Chechênia, tá? Uhum. E se afastaram das questões globais. E agora os russos voltaram. E se você já tem
essa espécie de balcanização na Ucrânia, né? E aí você abre uma outra frente no Cazaquistão, quer dizer, os russos ficam ocupados ali em duas frentes distintas, no Uhum. seu próprio entorno geoestratégico, né? E aí eles não têm como lidar com as grandes questões junto com o Ocidente. Inclusive, isso é interessante porque nessa semana que vai entrar agora, vai ter uma reunião entre o Putin e o Bin, sobre as questões de mísseis nucleares. E eu imagino que se ali no Cazaquistão tivesse dado certo e surgido um conflito de uma guerra civil, um conflito maior ali, o Putin ia chegar com menos capacidade de fazer exigências a essa reunião, né? Uhum. Então tem essa questão. Por isso que alguns teóricos, alguns analistas colocam que o que pode estar vendo ali realmente é uma guerra híbrida, né? E como você E, falou, né, de manter a Rússia ocupada, se você, assim, pensando pelo lado da OTAN, né, que pensa constantemente num conflito com a Rússia direto, né, se você ocupar com o Cazaquistão e com a Ucrânia, né, diminui a possibilidade de um conflito ali passando pelos países bálticos ali, né, e a Polônia, né, porque acho que o grande medo da Europa é uma nova invasão ali do, dos russos, né, eles têm um grande medo disso, né, e vice-versa, né, os russos também têm esse receio de ser invadidos, essa é a verdade, né. Alguns filmes, se você for perceber no, na parte cinematográfica dos russos, né, nos últimos, bota aí 20 anos, 20, 30 anos, é sempre a questão da Segunda Guerra com a Alemanha invadindo, né? Sempre a questão da invasão, e muitas vezes tem discursos bem claros, bem nítidos, né? De que, de que existe um confronto, né? Histórico e tudo mais. A questão do Alexander Dugin, né? Do conflito dos atlantistas, né? Com os eurasianos. E, e pelo outro lado, na Europa também. Você tem filmes. Esse dia eu estava vendo um filme que não sei se é bielorrusso ou se é da Letônia, que é no mesmo conceito, né? É sempre o russo como inimigo, o invasor, né? Então, no cinema histórico dos países que fazem fronteira com a União Soviética, com a Rússia, é sempre o russo sendo o problemático, o invasor, o tirano, né? E sempre, ao meu ver, né, na minha visão, esses dois tipos o cinema desses dois, tanto da Rússia quanto dos países que fazem fronteira com eles na Europa, né, eles querem demonstrar para as novas gerações, né, de que existe um inimigo ali. Então isso fortalece o discurso político, né, tanto de um lado quanto do outro. E você tem muito filme ali, muito filme. Se você for pesquisar, você vai ter filme Letônia, Estônia, Polônia, tem muitos filmes da Polônia, né? Colocando lá o russo como o grande vilão, o cara que estupra, que faz tudo, né, tudo mais. E tem um filme russo, se não me engano, o Tigre Branco, que fala de um, de um tiger, né? Que tem até uma coisa meio mística, assim. Ele, não vou falar o final, mas tem uma parte que fala explicitamente, né, sobre que a como se nossa fosse uma live de dar spoiler é a de sábado, onde a gente dá spoiler de tudo quanto é livro e filme. Não, mas assim, tem se não me engano, é nesse Tigre Branco. Tem um discurso, né? Discurso mesmo, em que fala que algo como se fosse uma profecia, né? De que no futuro, né? Os alemães voltariam, né? Tipo aquela coisa, né? Olha, no futuro a Europa vai querer é, entrar em confronto conosco de novo, né? Então, estou fugindo do assunto, mas acho que tem a ver, né? Essa questão da propaganda de ambos os lados aí. Porque entra agora que eu estou lembrando, entra na questão que você falou de manter a Rússia ocupada. Porque o medo da OTAN é um confronto ali pelos países bálticos, né? E Ucrânia também, mas principalmente a questão da Polônia. Porque uma vez o confronto direto com a Polônia coloca em risco a Europa Central, né?
o coração da Europa, que é a Alemanha, basicamente, né? É França e Grã-Bretanha. Então, estrategicamente para a Europa, né? Faz sentido manter aí a Rússia preocupada com outras partes que não a fronteira direta com o centro da Europa. Então, já que você citou a Polônia, tem um líder polonês chamado Józef Piłsudski, que eu não sei se eu estou lendo corretamente, né? Não sei se é a minha pronúncia, José Piłsudski, tá? Que foi É só líder você falar assim, polonês ó. É só você nos falar anos. assim. Você fala assim, ó. Meu polonês está um pouco enferrujado. Que nos anos 30 ele já tinha escrito, ele já tinha propagado esse conceito, os anos de 1930, né? Ele já tinha propagado esse conceito que a Polônia deveria fomentar que etnias dentro da União Soviética se revoltassem contra os russos para poder manter os russos ocupados e assim evitar que os soviéticos atacassem ou invadissem a Polônia. Tá? Agora, tem uma questão aí, né? O que que uma guerra híbrida ali, né, no Cazaquistão, traria de vantagens para as potências ocidentais aí, né? Primeiro, a gente já falou na questão da balcanização da Ásia Central, levando um novo fronte ali na Rússia. Isso colocaria em risco tanto, você deixaria tanta Rússia ocupada em um novo fronte ali, aí significa gastos, né? Como você colocaria em risco a Rota da Seda, que é um projeto chinês, né? E por isso que os chineses também estão ajudando o Cazaquistão. E aí que eu discordo do Vitor, eu acho assim. Bom, eu acho que. Bom, se bem que você falou da questão mais da política interna do Cazaquistão, mas eu acho que o Cazaquistão não vai virar uma nova Ucrânia, porque eu acho que depois da experiência da Síria e da Ucrânia e da própria experiência interna da China, com os últimos protestos que teve aí recentemente dentro de províncias internas da China, chineses e russos estavam preparados dessa vez. Eles agiram rapidamente e eu acho que dessa vez eles estavam preparados. Acho que cada vez mais eles estão preparados para poder conter essas guerras híbridas, né? Eles estão cada vez mais preparados para isso. Tá? Pode falar. O que eu quis dizer, assim, não foi que exatamente ia virar uma nova Ucrânia, né? Mas de que não seria como era antes. Ou seja, que ela agora está, entre aspas, oficialmente, né, dentro do xadrez para todo mundo ver. Né? Então, não vai estar, não vai, o povo não vai sair da rua e as tropas não vão ficar amigáveis, entendeu? Não vão voltar a patrulhar como patrulhavam antes, né? As tropas que eu falo do próprio Cazaquistão. Vai ter esse conflito vai estar aí na cara, entendeu? Não, eu falei, não na forma como está na Ucrânia, na Síria, né? Mas não vai estar como era antes. E agora, então tem essa questão da Ucrânia. Agora tem uma outra questão, que isso eu não vi nenhum analista, né? Nenhum geopolítico, nenhum analista de política internacional, nem sequer comentar ou levar em consideração, mas que no meu entender, né, na minha análise geopolítica, eu acho que é central ali e que todo mundo está esquecendo. Que o que aconteceria se você tivesse um processo semelhante, ou até porque nas reivindicações do grupo lá, eles fizeram reivindicações. Eles soltaram uma nota de reivindicações e a última reivindicação era o corte de todas as relações com a Rússia. Isso estava lá. E foi aí que se passou a desconfiar que era guerra híbrida. Porque como você corta relações com um país que você tem mais coisas? Por quê? Tava no último pedido, era corte de todas as relações com a Rússia. Aí tinha coisa. Aí foi aí que no meu entender, é uma guerra híbrida, sim, porque não tem motivos de você pedir para cortar todas as relações com um país que até então nem sequer tinha sido pedido para os russos mandarem tropas de paz. Então aí eu acho que
que entra a questão da guerra híbrida. Mas o que eu vejo, que eu não vi nenhum analista, como eu disse, comentando, nem geopolítico, nem nada, é que tem algo central ali no Cazaquistão. Imagina que tivesse sucesso uma revolução ali no Cazaquistão e eles cortassem toda a relação com a Rússia. Baikonur é no Cazaquistão. A maior base espacial do mundo é no Cazaquistão. Tá? E se os russos perdessem acesso a essa base espacial, os russos ficariam sem ter como chegar ao espaço. E num momento em que não faz nem 5 anos que os Estados Unidos criaram uma quinta força militar, que é a Força Espacial Americana, em que a França transformou a sua força aérea em força aérea e espacial, e o espaço está como nova fronteira militar. Os russos perderiam a sua capacidade de ir para o espaço e, portanto, a capacidade que só 3 nações têm, que é de impedir que outras nações cheguem ao espaço. Só 3 nações têm essa capacidade: a própria Rússia, a China e os Estados Unidos. Ou seja, a Rússia perderia essa capacidade de colocar suas naves no espaço, de satélites militares e tudo mais, porque ele perderia ali o que é a maior base espacial sua e a maior do mundo. Então seria uma perda incalculável para a Rússia. Ele estaria no mesmo patamar de quando a Rússia correu o risco de perder a Crimeia e, portanto, a base de Sebastopol, que é onde está toda a marinha russa. Uhum. Imagina, se a Rússia perdesse a Crimeia, naqueles da Ucrânia, e agora perdesse Baikonur, a Rússia perderia tanto a sua força marítima, quanto não teria mais marinha e nem mais acesso ao espaço. Quer dizer, o que sobraria? Então, eu E acho que essa é uma questão que eu não vi ninguém levantar, e eu acho de suma importância para a Rússia, que é manter a base de Baikonur, que é o maior aerodromo do mundo, e sem ele a Rússia não tem acesso ao espaço. é, assim, até teria, mas aí é um processo muito grande de investimento e, por exemplo, quanto mais próximo ao Equador, né, melhor é o seu lançamento do seu míssil, Sim. do seu satélite, né, da sua nave espacial. Então, ali é o mais próximo. E só para dar um exemplo, a nossa base de Alcântara aqui, né, ela tinha a capacidade de, não a capacidade, mas o ponto em que ela estava parece que dá, além de ter uma estabilidade melhor para chegar no espaço, ainda dava uma economia, acho que de 4 a 10% no combustível, né? Por conta da tudo uma questão física aí que eu não entendo. Então, realmente, como você falou, também não vi ninguém falar sobre isso. Eu não tinha me atentado, eu sabia da base, mas também não tinha me atentado a isso. Porque você corta as pernas da Rússia a longo prazo, que é essa questão da corrida espacial, né, da guerra espacial, você corta também a médio prazo, que é no caso de, um, de uma modernização dos satélites, a gente sabe, né, que essas grandes nações, eles têm satélites espiões, né, eles têm satélites de comunicação e de filmagem e tudo mais, né, para poder monitorar as suas fronteiras, os seus inimigos. Então você corta 2 pontos primordiais mesmo, como você falou, bem falado. Isso. O Marcos Boaventura está perguntando sobre a guerra híbrida. Marcos, eu parto da análise de guerra híbrida a partir desse livro aqui, ó, que eu uso como referência, tá? Eu vou abrir aqui, eu vi só um minutinho em... o Victor tem ali também, ó, desse livro aqui, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, do André Courbet, né? E não, Marcos, é o seguinte, de acordo com esse teórico e com outro, se a guerra híbrida for bem sucedida, ela não se transforma em conflito militar, né? Ela consegue fazer o quê? Derrubar o governo e substituí-lo por um governo a favor da potência que está ali interessada, né, na derrubada daquele governo. Quando acontece como na Síria, é porque ela não foi bem sucedida, né? Então, ela inicia como guerra híbrida e se torna guerra convencional depois. Mas se ela for bem sucedida, não vai acontecer. Por exemplo, na Tunísia, que
foi muito bem sucedido. Houve troca de governo, houve alguma protestos e tudo mais, mas houve logo troca de governo. Já na Líbia e na Síria, o que começou como protestos, né? Porque muitos autores colocam as primaveras árabes como início da guerra híbrida, tá? E aí tem discussões conceituais. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tá? Mas vamos, mas aí seria essa questão. Vitor, pode falar. E tinha falado também, Omar, sobre guerra de informação. A guerra de informação ela já acontece antes da guerra híbrida, né? Inclusive em paralelo. É a guerra da mídia dos lados da guerra, né? A informação que os russos dão oficialmente, a informação que os norte-americanos dão oficialmente, junto com as suas agências de informação. Essa é a guerra. É, os norte-americanos e europeus fomentam, né, na mídia um sentimento anti-russo e os russos fomentam nas suas mídias um sentimento anti-Ocidente. Né? Essa é uma guerra de informação. Eles querem informar para suas populações e para as populações dos outros países, né, de que eles são o lado certo e que existe uma tentativa do outro lado de, de, de guerra, né? Então, essa seria, no meu entender, a guerra de informação que já acontece, né? Já acontece, na verdade, acho que desde que alguém escreveu a primeira carta ali, né? Existe Ó, existe alguém tentando convencer o outro de que o seu lado é o certo. eu vou pegar aqui do livro, uma vez, é uma citação, né, do Guerra Híbridas, só para dar uma ideia de como é feito. Eu não vou ler inteiro, porque são 2 páginas, então eu vou fazer uma citação, resumo, né? Uma citação não igualzinha tá aqui, tá? Então, para quem depois for comprar o livro, tá? Não vou ler do jeito que tá aqui. Digamos assim, vou fazer um condensado, né? Que nem quando você vai contar uma história para a criança e você resume ela. Então vamos lá. Ó, então ele fala assim, ó, por exemplo, o Facebook é um portal que você usaria para reunir e fazer propaganda do movimento de Revolução Colorida. Pelo Google Mapas, depois, aí tem mais coisa escrita aqui, tá? Durante as atividades a hora que as pessoas saem para os protestos, você usa o Google Mapas para poder controlar as movimentações e ver aonde e quando você vai manejar as manifestações. Depois, pelo Twitter, né? Você coloca as informações, né, lá. As informações, incluindo as mensagens. Pelo YouTube, você divulga os vídeos, principalmente vídeos de quando há uma resposta violenta das forças de segurança do país. Com isso, você obriga que países como os Estados Unidos, que tecnicamente não tem nada a ver com a história, sejam obrigados a dar declarações públicas falando para que, para que se volte à normalidade, para que o governo aceite os protestos e tudo mais. Então você cria um clima de que uma potência ocidental possa ali intervir, né, naquilo que está ocorrendo, né? Então você começa como um movimento, né, interno, muitas vezes esse movimento, como nós já disse, é legítimo, é lógico que você dobra o preço do gás e a população sai para a rua, sai legitimamente, né? Mas quando até o governo já foi destituído e, e o preço do gás voltou ao controle e tudo mais, os protestos continuam e pedem que você ainda cesse relações com um país específico, aí você pode desconfiar que talvez esteja a guerra híbrida ali também gerando. E, na verdade, a guerra híbrida é justamente isso, é se aproveitar, às vezes, de uma demanda popular, ela não nasce do nada, assim, ela é preparada, como o Vitor disse, uma guerra de informação constante, no momento que nasce que nasce ali popularmente ali uma questão, e sempre vai haver, né? Uma hora ou outra a população sempre vai ficar descontente com qualquer governo que for, né? Você já está preparado ali para se utilizar isso, né, a favor, né? E nós não estamos dizendo aqui também que só os americanos que fazem isso, tá? Que também seria uma postura ingênua também, né? Estamos dizendo que só eles que fazem isso, que também
os países do outro lado também não possam estar fazendo também ou não fazem também. Ah. Vitor, mais alguma Sim. coisa? Não. Acho que já exploramos o assunto de forma que não fique maçante, né? Uma hora já é legal. Já deu 1 hora, né? Nossa, gente. É porque você não viu os lives de sábado, a gente fica 3 horas. Não, alguns eu já vi. E nem todos eu vou até o final, mas eu já vi. A de ontem foi muito boa, viu? Pega a de ontem para você ver. Uhum. Foi muito boa. Tá? Bom, então, alguma pergunta aí dos nossos live espectadores? Se não tiver, nós vamos para o encerramento, né? E a gente volta, né, a gravar outras lives conforme for se desenrolando a situação, né, no Cazaquistão, que seja se a situação. Bom, eu acredito que parece que a situação voltou a uma certa normalidade. Acho que, como eu disse, me parece que os russos, né, dessa vez estavam preparados para que esses protestos não virarem uma nova Ucrânia, né? E, assim, os russos são ótimos estrategistas, né? Eles aprendem muito bem, né, o que fazer e assim quando você mexe com uma área que é de vital interesse para eles, eles realmente eles vão ali para segurar que aquele interesse deles não seja comprometido, né? A gente viu isso na Crimeia, viu na Síria, aonde tinha a base de Latáquia, né? Que eles asseguraram ali, né? No momento, e parece que agora no Cazaquistão também, tá? Mas essa questão de guerra híbrida, ela é uma questão bastante controversa mesmo, e, e nós temos e aquilo que nós falamos aqui foi o resumo do resumo do resumo, né? Porque se você pegar mesmo, assim, eu acho que precisaria de uma live, e aí sim de uma live de umas 3 horas para debater passo a passo do que é a guerra híbrida, né? Porque assim, se junta com questão de revoluções coloridas, se junta com questão de guerra de quinta geração, quarta e quinta geração. Aí teria que explicar o que é guerra de primeira geração, o que é guerra de segunda, terceira, quarta, É, quinta geração, o que são revoluções coloridas. ia ser uma live Ah, então, conceitual. teria que ser uma live só conceitual que a gente pode fazer também, né? É. Ou a gente pode fazer um aulão, assim, passo a passo, porque é uma coisa Ou realmente então, bastante ou então uma de extensa. cada vez, né? Faz Sim, também. primeiro uma falando, né, Depois dos outra, conceitos porque assim. mais convencionais, depois não, chegando mais para a coisa moderna. Inclusive nesse livro aqui, ele parte lá dos conceitos primários da geopolítica, do nascimento mesmo da Uhum. geopolítica, né, que eu citei aqui, inclusive, alguns autores, né, porque sem isso é realmente muito conceitual, né, você Uhum. explorar todo o que é a guerra híbrida, né, é um conceito novo, mas é um conceito interessante e muito bem aplicado ao mundo contemporâneo. Então tá bom. Sim. Obrigado, Carlos, né, o Carlos foi com uma excelente live, e me inteirou do assunto do Cazaquistão, muito obrigado. Obrigado Então aí. nós vamos encerrando aqui. Vitor, gostaria de falar, deixar Não, só algum. agradecer quem acompanha a gente aí, quem vai acompanhar depois, né, que o vídeo vai ficar no canal. Só para quem não deu aí o like, não se inscreveu no canal do Edgar, se inscreve aí para ajudar a crescer. E também a gente tem um canal, né, que lá faz em conjunto eu e o Vitor, né, que o Vitor é o capitaneador lá, que é o Frontcast. Vocês podem digitar aí eu não estou agora com o endereço do canal, mas vocês podem digitar aí no YouTube, Uhum. Frontcast, vai aparecer um canal que a gente tem vários programas sobre questões militares lá, inclusive tem um bem interessante sobre toda a Guerra da Bósnia, foram É, três lives seguidas sobre a Guerra da Bósnia, que seria o que precisaria para explicar o conceito de guerra híbrida, né? Umas 3 lives aí seguidas, que nós fizemos lá. 3 lives de é, mais de 1 hora só para explicar esse conceito. Né? Então esse canal é bem bacana, tem bastante coisa lá. Né? Tudo indica que nós vamos voltar aí com o canal, né? E é. aí vocês vão poder acompanhar lá essas lives sobre história militar, que é bem legal, bem interessante. Né? A Eu gente vou convida colocar ali nos vocês. comentários ali. Tá?
O Vitor vai colocar aí nos comentários o endereço do canal. E também fica um convite para vocês verem outros vídeos aqui do canal. Como vocês sabem, esse é um canal que tem vídeos sobre vários assuntos, né? Nós vamos aqui da geopolítica para filosofia, para literatura, né? Star Trek. Star Trek é uma característica do canal mesmo, né? Porque é uma característica, como diz, como o canal leva até o meu nome, né? Então é uma característica mesmo, assim, das minhas múltiplas leituras, então o canal reflete essas múltiplas leituras. Tá? Mas o canal do Justo, Frontcast não, lá é bem centrado, é só história militar, né? Então, é para quem fica o convite aí. Você postou, Vitor, aqui nos comentários? Botei nos comentários ali. É que não apareceu aqui. Tá demorando a chegar. Tá no comentário lá, logo abaixo do Carlos Real. Ah, tá. Então tá bom, pessoal. Então, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco, né, discutindo essa questão do Cazaquistão. E a gente espera fazerem outras lives, seja no meio da semana ou no domingo, trazendo aí essas questões geopolíticas. Bom, então boa noite. Eu não vou falar vida longa e próspera, porque não é a live de ficção científica.